A formação dele é em pedagogia, mas ficou famoso mesmo ao longo de mais de 5 décadas de observação da vida cultural e política do país. O nosso primeiro convidado do programa Iluminuras de hoje é o imortal da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier. Doutor em Pedagogia e professor de História e Filosofia da Educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Arnaldo Nisquier é também jornalista. Trabalhou em vários programas da Rede Manchete e foi um dos pioneiros em teleeducação no Brasil. Ocupa a 18ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. E eu começo agradecendo a presença de Arnaldo Nisquier, portanto, aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Ficamos muito honrados com a sua presença conosco aqui para podermos falar de diversos aspectos relacionados, não apenas à literatura. Eu não posso perder a oportunidade de fazer algumas perguntas, na medida que o senhor é uma testemunha privilegiada durante várias décadas, diversas movimentações que aconteceram no Brasil e no mundo. E é um mundo que não cansa de surpreender. Hoje, por exemplo, temos diversas situações que eu acredito que o próprio professor não esperava vê-las. Como, por exemplo, internet, até situações políticas e religiosas, como 2 papas vivos se encontrando. O mundo ainda surpreende depois desse período de observação de várias décadas? O mundo surpreende fundamentalmente pela, vamos dizer assim, avalanche tecnológica que representa a inclusão digital. Eu nunca poderia imaginar, já tendo 70 e poucos anos, que um dia nós fôssemos utilizar essas ferramentas de uma forma tão intensa e que eu veria as minhas netinhas trabalhando no computador, como eu não consigo trabalhar já em avançada idade. Elas dominam a máquina completamente. Isso é um fenômeno, é uma coisa extraordinária. E Deus queira que, ao lado do domínio da máquina, elas possam vir a ter também o domínio do conteúdo, porque isso é que é o mais importante. Não perder a noção de que o conhecimento é que é importante, não é só a tecnologia, não é? Esse é o grande dilema da nossa época, particularmente considerando esse universo de livros, como estamos vendo aqui, justamente onde está situado o conhecimento guardado, e a internet ela se manifesta como uma ferramenta nesse sentido, mas é uma ferramenta que ainda assusta. Como é que o senhor vê isso? Eu tenho certeza, Eduardo, que o livro não vai morrer. Certeza. Não vão poder me cobrar, porque daqui a 50 anos provavelmente eu já não estarei mais aqui, embora seja imortal, não é? Da Academia Brasileira de Letras. Mas eu penso que o livro, no seu formato de sempre, formato retangular, papel, com aquele cheiro próprio que encantou a presidente da República, ela disse uma vez que gosta muito de cheiro de livro, o que quer dizer que ela gosta muito de livraria, o que quer dizer que ela está antenada nas questões culturais, e isso é muito bom para o país. Então eu tenho sinceramente a convicção de que nós vamos avançar muito, vamos fazer livros aí de todo jeito, né, via o computador, né, via esses equipamentos todos, essas novidades todas que estão surgindo por aí, mas eu confio, acho como intelectual, que o livro impresso vai sobreviver a isso tudo, porque ele tem o seu lugar, ele tem o seu lugar garantido, e eu tenho a impressão que não vai morrer. Professor, está trabalhando atualmente em um projeto chamado Nuvem de Livros. É verdade. O que é exatamente esse projeto? Como é que você soube isso? Né? Repórter sabe tudo. Veja só, um grupo do Rio de Janeiro, chamado Go Mobile, criou uma ferramenta extraordinária, que é a Nuvem de Livros. Isso é uma biblioteca online. Então você já tem hoje, nessa biblioteca online, 3.000 títulos,
e você pode acessá-los concomitantemente, que não haverá nenhum prejuízo tecnológico. A máquina suporta essas entradas concomitantes. Então é um negócio, um fenômeno, uma coisa extraordinária. Tem escolas, tem secretarias de educação, Ministério da Educação, tem outros ministérios que estão muito interessados em levar isso aos seus alunos, porque vai ser uma assinatura muito barata, de R$2 por mês, e o indivíduo com R$2 por mês, ele ganha uma senha e acessa o livro que estiver naquela relação já de 3.000 livros. Mas vão chegar rapidamente a 30.000 livros. Então é uma coisa extraordinária. Quando vi aquilo funcionando, eu quase não acreditei. E acho que será um elemento de reforço para a escola de uma maneira notável. Isso daí não é para amanhã, isso é para hoje. Eu percebo que o professor, mesmo após décadas de observação, inclusive da vida cultural especificamente, tem uma visão otimista. O senhor se considera um otimista, professor? Eu acredito no Brasil, acredito nos brasileiros. Acho que nós estamos no caminho, vamos melhorar muito, graças, sobretudo, à preocupação com a educação. Quando a educação for a prioridade com que nós todos sonhamos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai dar um salto gigantesco. O problema é que a educação ainda tem deficiências muito graves, como acontece no ensino médio, que a educação é uma pequena catástrofe, né? Como acontece no número de alunos universitários, que ainda é muito pequeno. A gente compara esse número com a Argentina, com o Chile, com o México, a gente sai perdendo longe do ponto de vista percentual. Então o Brasil precisa ainda equacionar melhor a sua educação, e aí eu acredito sinceramente nós vamos ter um crescimento muito rápido e autossustentado. Falamos bastante sobre a respeito da tecnologia nessa nossa entrevista, e isso também tem diminuído as próprias fronteiras. E o professor também é membro acadêmico, o nome mais preciso é acadêmico correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. É verdade. E há um processo que tem sido discutido, já até aceito pela população brasileira, que é o acordo ortográfico. Exato. Esse processo ele tem sido rápido, as pessoas têm aceitado tanto aqui como lá. Isso pode gerar uma aproximação maior entre os dois lados do Atlântico? Poderia, mas não é o que está acontecendo. Você vê que agora a presidente da República, a meu ver, equivocadamente, ela adiou o início da obrigatoriedade por mais 3 anos. Não havia a menor necessidade de fazer isso. O povo brasileiro adotou, os livros didáticos adotaram o acordo ortográfico de unificação da língua portuguesa, todos os jornais adotaram, todas as revistas. Então o Brasil está inteiramente equacionado, de olhos voltados para o acordo ortográfico. O problema existe em Portugal, e alguns intelectuais reagem, falam muita bobagem também, dizendo que seria uma forma de neocolonialismo brasileiro. O Brasil nunca teve preocupações colonialistas, isso aí é uma conversa fiada, não é? Agora, se o problema existe em Portugal, existe um pouco em Angola, não era um problema nosso. Nós tínhamos adotado o acordo ortográfico e estávamos felizes de tê-lo tocado para frente. E aí, agora adiou por mais 3 anos sem necessidade. Eu escrevi um artigo no Correio Brasiliense, eu disse, mais 3 anos para nada. E é exatamente esse o meu pensamento. Professor, com relação à literatura, há uma forma de que as pessoas que nos acompanham e que muitos têm até medo de ler um determinado livro de um determinado autor, esse medo ele está sendo sanado gradativamente ou ainda assusta um pouquinho os leitores? Eu vou simplificar a resposta, Eduardo. O que está acontecendo é o seguinte, os clássicos em geral estão em domínio público. Eles já têm mais de 70 anos da morte do autor. Então não cobram direitos autorais. Isso quer dizer que esses livros podem ser utilizados livremente, qualquer uso que seja necessário,
como o livro eletrônico, ou feito em capítulos. A nuvem. Ou a nuvem, mas a nuvem tem também, tem um acordo com 80 editoras, e as editoras cedem também os seus livros, que não estão ainda livres em termos de direitos autorais, porque ela paga. Ela cobra do aluno uma quantia pequena, mas no volume, que é muito grande, vai sobrar dinheiro para os autores e para as editoras. É uma fórmula original muito inteligente. Então, eu quero responder objetivamente a sua pergunta. Eu acho que os livros clássicos, eles são eternos e assim permanecerão. Agora, tem a sua vida facilitada pelo fato de estarem em domínio público, não terem o problema dos direitos autorais. Eu sei que é uma pergunta capciosa, mas que... essas eu gosto. Mas porque nós costumamos, inclusive, falar a respeito de indicações de leituras. E isso é muito variado, há uma infinitude de possibilidades. Mas, de qualquer maneira, é uma tradição nossa. Que livros o senhor, como membro da Academia Brasileira de Letras, como imortal, recomendaria para a leitura para o povo brasileiro? Olha, eu estou sendo surpreendido com a sua pergunta. Eu disse que era capciosa, né? Mas eu gosto muito. Porque, quer ver, outro dia eu peguei na minha biblioteca um livro pequeno chamado Como e Por que Sou Romancista, escrito por José de Alencar. É um clássico, é um livro extraordinário. Você aprende do começo até o fim, um livro fininho assim, Como e Por que Sou Romancista, José de Alencar. Ele foi, inclusive, editado na coleção Afrânio Peixoto da Academia Brasileira de Letras. Se alguém se dirigir à academia e pedir um livro desses, ela é bem capaz de dar completamente de graça. Agora, eu sou aficionado da Raquel de Queiroz. Ela foi minha madrinha, ela que me recebeu na Academia Brasileira de Letras, de maneira que a cada momento que posso, eu releio a obra da Raquel de Queiroz. Eu vou fazer brevemente uma palestra na Sorbonne sobre Raquel de Queiroz, a primeira imortal brasileira. Então eu reli, sobretudo, o 15, que é a obra inaugural da Raquel de Queiroz, e que fenômeno, que coisa linda. Uma mulher de 19 anos, professorinha primária, escreveu uma obra-prima nessa idade, 19 anos. Então vale a pena ler 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes o 15, porque ali você vai ver o que é a arte, o que é a habilidade de uma pessoa tão nova e que depois se tornou a consagrada Raquel de Queiroz. Professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado, gostaria de fazer muito mais perguntas, gostaria de contar com a sua presença novamente, posteriormente. Claro, será um prazer. Muito boa sorte na continuidade do seu trabalho, no seu trabalho como imortal, como membro da Academia Brasileira de Letras e como observador da vida nacional e vida globalizada também. Muito obrigado. Muito obrigado, tudo de bom para a nossa TV Justiça. Não saia daí, o Iluminuras volta logo depois do intervalo. Eu converso com o advogado Raul Canal, daqui a pouquinho. O Iluminuras está de volta. Ele escreveu o primeiro livro aos 17 anos de idade e hoje, como advogado, acredita que, para bem desempenhar a profissão, o jurista tem sim de ter conhecimento literário. Eu converso agora com o advogado e escritor Raul Canal, a quem, de mais nada, eu agradeço a presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, pelo convite, pelo privilégio, a você, a sua produção e a TV Justiça também, por essa maravilhosa oportunidade. Falamos sobre direito e literatura e são 2 áreas que, já ficou bastante claro agora, creio, que se misturam exatamente no seu ponto de vista. Um bom jurista tem de conhecer literatura. É isso mesmo? Com toda certeza, Carlos Eduardo, eu não vejo um advogado que não pratique a leitura e não escreva alguma coisa, porque se você ficar só no peticionamento, na literatura técnica, né? Você fica com um pensamento vazio, com um argumento vazio, sem capacidade de convencer o seu interlocutor, que é um juiz, é um promotor, é um desembargador, é um ministro, ou às vezes o seu próprio cliente, né? Então eu creio que se não tiver uma dedicação de pelo menos uns 2 livros todos os meses que você leia, e alguma crônica, alguma coisa que você escreva
aos finais de semana, nas suas horas livres, sem qualquer comprometimento com a técnica jurídica, né? O doutor é gaúcho. A literatura, ela faz com que haja uma possibilidade de se resgatar as próprias raízes, particularmente no caso do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo abrir os horizontes na compreensão de outros povos, de como são esses povos, outras formas de pensar, outras culturas. Com toda certeza, Carlos Eduardo. A cultura gaúcha, ela é influenciada primeiro pelos árabes, né? A bombacha, a calça larga que o gaúcho usa, ele copiou dos árabes, né? Os ritmos musicais, as danças, nós temos influência portuguesa, espanhola, alemã e italiana, né? Então ali é uma miscigenação de várias culturas, além da cultura nativa do índio que habitava aqueles pagos, né? Na verdade, ela não é uma cultura regional num determinado sentido, ela tem contribuição de diversas culturas. De várias culturas, inclusive nos ritmos musicais, o único ritmo criado no Rio Grande do Sul, eminentemente gaúcho, é o bugio, que foi criado na minha região, na Serra, né? Mais precisamente em São Francisco de Paula. O resto é influência da Argentina, do Uruguai, dos espanhóis, dos lusitanos, dos árabes que aportaram quando expulsos da Espanha, os mouros expulsos, foram habitar o Rio Grande do Sul e trouxeram essa influência cultural, né? Mas com certeza no Brasil, o rio-grandense, que não se confunde com o gaúcho, são coisas diferentes, né? É o povo que mais cultua as suas raízes, que mais apego tem à sua história, aos seus antepassados, ele cultua os seus heróis, né? E isso falta um pouco no povo brasileiro. Doutor, tem inclusive um trabalho de estudo sobre duas tendências poéticas que aparentemente, dito assim de supetão, podem parecer até que não têm relação uma com a outra, mas na verdade elas são bastante semelhantes, que é a poesia de cordel, característica do Nordeste, e a chamada poesia pajada ou depajada, que existe no Rio Grande do Sul. Quais são as similaridades entre esses dois gêneros? É o improviso, a espontaneidade, a pajada, né, que na verdade é um termo espanhol, e é a poesia do improviso, que você faz poema para qualquer objeto, para qualquer circunstância, que não é só o poema apaixonado, coisa e tal. Então, isso é muito similar, se você pegar a literatura de cordel, as várias circunstâncias da vida, até às vezes de uma forma cômica, né? Satirizando eventos que seriam eventos, tragédias às vezes, ou coisas que acontecem, escândalos políticos, tudo isso é transformado em rima, em verso, e é colocado de uma forma espontânea, em uma forma de improviso, até colocado em poesia, seja no papel ou às vezes até de uma forma verbalizada, né? Meu violão é gaúcho e brasileiro, não imita os estrangeiros, não é viola, nem guitarra. Retine como cigarra, mas não tem tranças de China, não chora nem desafina, meu velho pinho, campeiro. O senhor falou a respeito da variedade cultural que existe nas diversas regiões, são universos que se entrecruzam no caso do Brasil. Há uma falta de conhecimento dessas realidades que poderia ser maior, a própria mídia, a própria literatura, ela poderia ser melhor divulgada no sentido de haver um conhecimento melhor do que é o Brasil? Com toda certeza, o que eu chamo de brasilidade, né? Nós temos hoje a maior diversidade cultural do universo, nós temos no Brasil. Todavia, as culturas regionais, a grande mídia, e quando se fala em grande mídia, é a televisão hoje, né? Ela não dá espaço para isso. Se você pegar qualquer emissora, qualquer rede nacional, o espaço para a programação local se resume aos jornais locais, telejornais locais, que se somar os 3, 4 espaços do dia, não chega a 1h30, e ao esporte local. Então, no máximo 2 horas de programação local, e é uma imposição que eu chamo de um lixo cultural, sem fazer crítica aos paulistas, aos cariocas, mas quando se impõe a toda uma nação culturas de apenas 2 estados do Brasil, você está impondo ao Nordeste, ao Norte, ao Centro-Oeste, ao Pantanal, ao Pampa, ao Cerrado, à Caatinga, a realidade cultural de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu acho que a legislação das televisões, a Anatel deveria impor uma grade de programação onde preservasse uma janela muito maior para a cultura local. Quantos grandes escritores nós temos em Brasília, nós temos em Sergipe, temos em Recife, temos em Manaus, temos em Belém, e não consegue espaço na mídia nacional. Deveria reservar-se um espaço
para a divulgação da cultura, inclusive, sob as suas diversas formas, né? Inclusive a literatura. Diversos livros fazem o nosso primeiro contato com o universo da literatura, varia de pessoa para pessoa. No seu caso, um livro de impacto foi o livro de Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. Qual foi o impacto que esse livro gerou naquela época, com 14 anos de idade, se não estou enganado? Exatamente. Bom, eu até então era aquela literatura infantil, né? Chá de flor de laranjeira com bastante açúcar, né? E o primeiro romance de impacto, assim, que me confrontou com outras realidades foi do Hesse, né? E a partir daí eu li toda a obra dele. Eu sou muito fiel a isso, viu, Carlos Eduardo? O autor que eu gosto, eu leio toda a obra dele. Foi assim com Saramago, foi assim com John Grisham, que continua escrevendo. Eu gosto de conhecer o autor e a sua obra por inteiro, né? Então foi o primeiro impacto e a partir daí, desde romances policiais até coisas mais suaves, poesias, Gibran Khalil Gibran e por aí vai, eu passei a devorar livros, né? Então, adentrava as madrugadas depois do colégio, numa pequena vela, às vezes, o Luz e Lampião, e devorava um livro a cada noite, ou a cada duas noites, às vezes. Então, o contato com a leitura, o contato com o livro é uma coisa muito importante. Infelizmente, hoje, as nossas crianças, né, passam horas e horas na internet, o que também não deixa, tem o seu lado positivo, porque elas são confrontadas com a realidade muito mais cedo que nós éramos em nossa época, num passado bem recente, né? Mas todavia o livro ainda é a grande ferramenta, é o que apaixona, o que atrai, o que mostra o mundo, o universo e abre novos horizontes, né? Quem trabalha no universo do direito também, às vezes, passa por um determinado fenômeno, principalmente se gosta de literatura, às vezes até foi influenciado pela literatura para começar a trabalhar com direito, mas que é o fenômeno de começar a lidar com livros técnicos. E aquele lado da poesia e da literatura acaba ficando um pouquinho de lado. Não foi seu caso. E isso é perigoso, quando se fica muito na questão técnica, seja no direito, seja na medicina, na arquitetura, engenharia, você se torna uma pessoa fria, fechada e limitada àquele seu universo. E você tem que conhecer os demais universos. A literatura e a poesia também servem nesse sentido para o profissional resgatar, manter a própria humanidade no seu dia a dia? Com certeza, e a poesia para não perder o encantamento e a beleza da vida, né? Porque a vida sem poesia é uma coisa triste, uma coisa mórbida, uma coisa fria. Eu não consigo ver uma vida sem poesia, né? Você tem que ter o belo na sua vida. Uma vida que não tenha belo, que não tenha uma certa religiosidade, não tenha um contato com o humano e com o divino, com o sagrado e com o profano, com essa coisa bela que compõe a nossa alma, é uma vida vazia, uma vida insípida, uma vida insossa e perde o sabor, perde a graça, perde o colorido, né? Você fica só no técnico, isso se torna um robô. Em qualquer profissão que você desempenhar, mesmo que seja uma profissão extremamente humanitária, se você não tiver esse lado do belo, você acaba perdendo. Eu vou aproveitar e mostrar para os nossos amigos telespectadores exatamente o exercício feito pelo advogado e aqui como escritor Raul Canal para conversar com o travesseiro, um conjunto de reflexões que já está com quantas edições esse livro? Foram 4 edições. Foram 4 edições, né? E temos a versão ampliada, está em 2ª edição, revista ampliada, que é Inês é Morta, Veado, Piranha e Outros Bichos. Aqui um livro de muito bom humor. Qual é o resgate que é feito nesse livro? Eu coleciono nesse livro cerca de 500 verbetes, né, que são expressões utilizadas no dia a dia, que às vezes nós utilizamos de forma equivocada, sem saber o seu real significado. Então, nesse livro, com uma boa pitada de bom humor, dá a origem histórica daquela expressão, quem a utilizou pela primeira vez, em que país ela teve origem e o real significado dela. Temos outros livros também, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas fica o nosso recado passado para você, amigo da TV Justiça, seja você advogado ou médico, invista em literatura, leia e também escreva. Participe você também deste autêntico universo que nós toda semana mostramos para você, amigo da TV Justiça, que é este universo maravilhoso da literatura. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, eu agradeço e boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto como advogado como escritor também. Obrigado, Carlos Eduardo, obrigado a todo o teu público de casa e obrigado à TV Justiça. Muito obrigado pela participação.
E você, amigo da TV Justiça, já temos encontro marcado na próxima semana com mais uma edição do Iluminuras. Lembrando que você pode assistir todos os programas no site www.tvjustiça, tudo junto sem o cedilha.jus.br. Até a semana que vem, tchau!